Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso conteúdo é predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Vamos ver o objetivo da aula. Reconhecer os tipos de predicativos. Isso mesmo, vamos reconhecer cada tipo do sujeito e do objeto. Lembrando que quando falamos de predicativos, estamos falando de características, qualificações. E a respeito disso, gostaria de ver com você, perguntar para você qual é a sua posição, como você age no seu dia a dia. Você sempre está atribuindo características boas aos acontecimentos, às coisas? Quais são as suas atitudes? Como você vê o mundo? E para isso, vamos refletir sobre essa ilustração, uma ilustração bem conhecida, famosa, trabalhada. Nós temos aqui 2 copos, aparentemente eles estão na mesma medida de água, e nós temos a legenda: o copo está vazio, no outro o copo está cheio. A sua atitude faz a diferença. Vejamos só, as características, qualidades ou estados são importantes? Sim ou não? Por quê? Aqui nós temos uma interpretação de que o copo está vazio, que ele está incompleto. Já para outra percepção, nós temos alguém dizendo que não, o copo está cheio, que ele tem conteúdo. E tudo se resume na atitude. Como se atribui a característica? Como foi visto aquilo? Como foi qualificado? Alguém qualificou aqui como vazio. Alguma visão, uma característica, um predicativo negativo. Agora, nessa percepção, nós temos um predicativo cheio, uma visão diferente. Então, sim, os predicativos, as características, os estados, eles são importantes, pois através deles nós caracterizamos, nós também conseguimos ver a atitude de uma pessoa, a atitude de um texto, a atitude de um sujeito. Então, nós conseguimos ver muito através das características, elas são importantes, sim, no nosso dia a dia. Então, complete agora comigo. O sol deixa o dia de que forma? Como o sol deixa o dia? E eu sou o quê? Utilize predicativos interessantes, legais, criativos, que você utilizou aí. Temos umas sugestões. Lembrando antes que a importância desses estados, dessas características do predicativo. Eles são importantes, pois através das características, qualidades ou estados é possível descrever e ou conhecer melhor pessoas, seres, objetos, ações, lugares e outros, etc. Isso mesmo, através das características nós conhecemos e descrevemos tudo que há no mundo. Temos aqui ainda a sugestão de resposta para o nosso complete ali. O sol deixa o dia lindo. O sol deixa o dia perfeito. Eu sou um estudante. Eu sou uma estudante. Eu sou um sucesso. E aí? Garanto que você é um sucesso, hein? Você é um sucesso. Esse predicativo te pertence. Temos aqui uma visão, uma atitude que sim, faz a diferença. Nós temos predicativos positivos. Você pode ter pensado, mas em dia de chuva não há sol. Concordo, em dia de chuva não há sol aparente, mas ele está lá, cumprindo a sua função, o seu papel. Apenas está encoberto pelas nuvens, pela chuva. Mas sim, ele deixa até mesmo o dia de chuva bonito. Deixa sim o dia de chuva perfeito. E com base nesses predicativos, vamos recapitular. Nós temos aqui 2 orações, porque temos o verbo deixar. Quem deixa o dia lindo, quem deixa o dia perfeito? O sol, o nosso sujeito da oração. Tudo que restou, tudo que sobrou, nós temos predicado. Quem deixa algo. Esse verbo de ação, ele pede um complemento, é um verbo transitivo direto. Deixa o dia. Deixa o dia. O objeto completou o verbo. Agora, lindo e perfeito são características de quem? Do sol ou do dia? São características do dia. Eles estão se referindo, caracterizando, qualificando o dia, o estado do dia. Se são características do dia, em uma oração que se atribui característica ao objeto, esse termo nós chamamos de predicativo do objeto. Agora, nos outros exemplos ali, eu sou um estudante, eu sou uma estudante.
Você é um sucesso. Eu sou um sucesso. Nós temos aqui o verbo ser, um verbo de ligação, não temos ação. Quem sou ou quem é o eu, o sujeito, tudo que sobrou predicado. Então, sou um estudante, sou um sucesso. Temos aqui o verbo de ligação e características. Estudante, uma característica do sujeito, sucesso, uma característica do sujeito, o que se torna o mais importante nesse predicado, a característica. Então, quando eu tenho verbo de ligação e característica do meu sujeito em uma oração, nós temos predicativo do sujeito. Com base nesses conhecimentos recapitulados, vamos à leitura de alguns versos. Preste atenção. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Então repare que o eu lírico destes versos, ele apresenta alguns predicativos para sujeito ou para objeto. E agora, vejamos nos exercícios. Esses predicativos estão se referindo a quem? Qualificam quem nessas orações? Vamos ao número 1. Tem o trecho aqui para você se basear e responder. Localize e classifique os predicativos presentes nesses versos. Então, encontre os estados, as características, que são os predicativos. Localize e também classifique. Voltamos. Conseguiu encontrar, localizar os predicativos e a quem ele se refere? Ao sujeito, a um objeto? Vamos conferir. Nós temos aqui os predicativos belos, lago sereno,
um manto azulado, um sonho dourado, um hino de amor. Esses predicativos aí, eles são do sujeito, vamos conferir. Belos. Quem são belos? Os dias. Os dias são sujeito. Eu tenho aqui uma ordem inversa dessa oração. O sujeito está pós-posto ao verbo, depois do verbo, mas é sujeito. Então, os dias que são belos, predicativo do sujeito. Lago sereno. Quem é lago sereno? O mar. O mar é sujeito. Lago sereno, predicativo desse sujeito. Temos ainda um manto azulado, que é o predicativo do céu, que é sujeito também. Um sonho dourado, predicativo do mundo, também característica. E um hino de amor, característica da vida, também predicativo do sujeito. Então temos aqui todos os predicativos do sujeito e ainda identificados. Lembrando ainda que para ser um predicativo ele precisa ser ligado ao sujeito através do quê? De um verbo de ligação. Então vamos ver as possibilidades de sentido que o verbo de ligação pode desempenhar na oração. Como são belos os dias? Eu tenho aqui um momento, um estado permanente. Então o são indica permanência. Agora, os dias estão belos. É algo provisório, o sentido é provisório. Agora, quando eu falo, os dias parecem belos, é algo que aparenta. Os dias permanecem belos, é uma constância, eu tenho algo constante. Os dias ficaram belos. Nós temos aqui o início a partir de um certo ponto. Eles não eram, mas depois de algum ponto eles começaram a ser. Então eu tenho a partir de um ponto aqui esse sentido. E tem ainda os dias continuam belos. A ideia é também de constante, que permanece por muito tempo. E por último, os dias tornaram-se belos. O tornaram-se dá uma mudança também de sentido, de estado, que se mudou, era de outro jeito e se tornou desse jeito agora. Então veja só, podemos brincar com os sentidos usando os verbos de ligação e os predicativos. Exercício de número 2, temos aqui o trecho: o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Qual recurso foi utilizado nos 3 últimos versos? Então, nesses últimos versos, ocorre a omissão de algo. O que foi ocultado, o que foi omitido nesses versos? Encontre. Respondeu, conseguiu identificar o que foi omitido, que recurso foi utilizado nesses versos? Vejamos. Ocorre a omissão do verbo de ligação, é, ser.
já mencionado anteriormente. Isso mesmo. Em um verso anterior, o verbo ser apareceu. Por um recurso da língua, o autor utilizou para que o eu lírico falasse esses versos, ele omitiu o verbo. Mas nós sabemos, o céu é um manto azulado, o mundo é um sonho dourado, a vida é um hino de amor. Para evitar até mesmo uma repetição, a leitura ficar mais leve, houve a omissão desse verbo. Agora vamos ler um outro poema e já vai prestando atenção nos verbos, predicados e também nas características, que são os predicativos. Se essas características estão se referindo a quem? Ao sujeito ou a um objeto do verbo. Vamos lá, perguntas. Espelho, espelho meu, dizei-me se há alguém mais atrapalhada, mais confusa, mais entusiasmada, mais preguiçosa, mais esquisita, mais animada, mais perdida, mais alegre e mais apaixonada do que eu? Veja só, você já ouviu esse discurso, essa ideia, essas palavras em algum outro texto? Nós temos aqui um eu lírico, né? Conseguimos perceber algumas informações, algumas características desse eu lírico e também o discurso utilizado é conhecido da gente, não é? Nós temos uma relação intertextual, uma intertextualidade. O poema Perguntas, que é esse que acabamos de ler, estabelece uma relação intertextual com o conto A Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos comprovar isso. O eu lírico, né, falou o seguinte: espelho, espelho meu, dizei-me se há alguém. Como eu disse, isso é conhecido da gente. A madrasta da Branca de Neve também fala algo parecido. Ela diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Sim, houve uma repetição aqui, há uma relação entre os dois textos. Então, o discurso se repetiu. Um texto se apropriou de informações do outro. Com base nisso, nós temos o exercício de número 3. Veja só, nós temos dizei-me se há alguém e temos existe. O verbo haver no sentido de existir. Ele foi trocado. Nós temos aqui o trecho para você consultar. O verbo haver no sentido de existir é transitivo direto. Exemplo, há alunos na sala. Existem alunos na sala. Então, o verbo haver ele pode ter esse sentido de existência. Letra A. Reescreva o verso em que foi empregado o verbo haver. Bem tranquilo, localize o verbo haver no poema e reescreva esse verso. Letra B. Qual é o objeto desse verbo? Qual é o complemento? O que há? Responda.
Voltamos, conseguiu encontrar qual é o verso que tem o verbo haver no sentido de existir e encontrou também o complemento, o que há, o que existe ali. Vamos conferir. O verso é: dizei-me se há alguém. O objeto direto é alguém. Isso mesmo, podemos até trocar aqui pelo existir. Dizei-me se existe alguém. Existe o quê? Existe alguém. Completou o verbo haver. Temos o objeto desse verbo. Temos um novo trecho: atrapalhada, confusa, entusiasmada, preguiçosa, esquisita, animada, perdida, alegre, apaixonada. Letra A. Que função as palavras acima exercem no texto? Letra B. Elas fazem referência a que termo do poema? Letra C. Nos versos, elas caracterizam o sujeito ou o objeto? Letra D. Qual palavra dessas pode resumir as demais características? Responda. Voltamos, eram 4 perguntas, né, todas relacionadas ao predicado, predicativo, se é do sujeito, se é do objeto, a quem está se referindo, né? Então, vamos conferir. Letra A. As palavras funcionam como características, qualidades. Letra B. Essas palavras fazem referência ao termo alguém. Letra C. Essas palavras caracterizam o objeto, são predicativo do objeto. Letra D. O adjetivo apaixonada pode resumir o motivo das outras características. Isso mesmo. Veja só a importância dos predicativos aí nesse texto. Voltemos aqui. Nós temos espelho, espelho meu, dizei-me se há alguém. Nós encontramos o complemento do verbo haver no sentido de existir. Temos o objeto do alguém. E esse alguém é atrapalhada, confusa, entusiasmada, essa série de predicativos, essa série de características. Então veja só, a partir de um verbo e de um objeto, nós conseguimos verificar o eu lírico caracterizando de diversas formas, até resumir em apaixonada, que resume toda essa confusão de sentimentos, de sensações que o eu lírico sente. O que aprendemos hoje na nossa aula? Realizamos a leitura de poemas, reconhecemos predicativos do sujeito e do objeto. Vimos a importância dessas características na construção do texto para descrever, cada personagem, cada eu lírico. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!